Olá, numa produção da TV Unifev, afiliada à TV Brasil, está no ar mais um programa Coletiva. Seja muito bem-vindo. Hoje estamos aqui de máscara para reforçar ainda mais, um reforço extra nos nossos cuidados com a pandemia neste momento que estamos vivendo. Portanto, faremos o programa de máscara hoje. A gente vai ter aqui hoje dois entrevistados, o reitor da Unifev, Oswaldo Gastaldon, e a psicóloga da Unifev, do curso de Psicologia da Unifev, Carol Ramparian. Os dois falarão sobre temas muito interessantes relacionados à vida dos jovens, tanto profissional quanto de cuidados com a saúde mental. O nosso primeiro convidado de hoje é Oswaldo Gastaldon, que já está aqui conosco para esse primeiro bloco do programa Coletiva. Segundo o IBGE, o desemprego ficou em 31% para pessoas de 18 a 24 anos. Essa situação traz preocupação sobre o futuro dos jovens. No entanto, existe uma prática que pode ajudar muito nesse momento, que é o estágio. Aqui em Votuporanga, centenas de jovens conquistam uma vaga depois de passarem pelo estágio. Para entender o suporte oferecido pela Unifev, convidamos aqui hoje o reitor Oswaldo Gastaldon. Oswaldo, seja mais uma vez muito bem-vindo. Nosso convite para que você voltasse ao programa é justamente por causa desse início de ano letivo e também pelo momento difícil da economia que nós estamos vivendo por conta da pandemia. Eu gostaria que você começasse comentando sobre essa importância do estágio, que pode significar uma ajuda fundamental para os estudantes, não é? Ok, de primeira mão, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de nós estarmos esclarecendo alguns itens, né? E alguns serviços que a Unifev, de uma maneira geral, presta aos alunos, além, obviamente, da educação, dos cursos, da graduação e do colégio e tal, que faz parte efetivamente do nosso dia a dia. Mas nós temos outras atividades, né? Diversas outras. Hoje vamos falar um pouquinho do estágio. O estágio realmente é um elemento extremamente importante para o aluno e eu acho que nós vamos ter oportunidade de falar outros pontos. Quando a gente comenta do estágio, a gente fala da importância que ele tem para o aluno, para o jovem, mas ele também se estende na outra ponta, que é para as organizações, né? Qualquer tipo de empresa, qualquer empresa que venha a utilizar do trabalho, né, da contribuição de um estagiário, ela também está sendo beneficiada de diversas maneiras, né? Primeiro porque ela está botando uma pessoa ali que está sendo preparada para isso na faculdade e ele uma pessoa mais preparada para estar trabalhando porque ele está tendo a teoria e toda uma orientação, background dos seus professores. Depois também porque é um jovem que você vai moldá-lo, né, de acordo com o comportamento organizacional daquela. Você vai moldá-lo de acordo com a atmosfera da empresa, porque é um jovem, ele é muito fácil, né, de se adaptar às várias situações que uma organização tem. E uma outra coisa que vou usar aqui de uma metáfora para dizer, é quase que um test drive, né, porque você tem muito menos amarras num estágio, em termos de leis trabalhistas, de normatizações, de encargos sociais que você não tem quando você trata do estágio. Então a empresa se torna, ela tem muito mais mobilidade para lidar com todas as situações. Então a gente vê, o estágio é muito benéfico para ambas as partes. E para o jovem, para aquele que está entrando no mercado de trabalho, para o estudante, é a oportunidade que você tem de tudo aquilo que nós estamos vendo na escola, em termos de teoria, todas as orientações que nós temos, que a gente coloque isso na prática. Então, a formação do jovem fica muito mais completa, muito mais sólida, e as empresas têm a vantagem de ter uma pessoa contribuindo também melhor preparada do que aquele que não passa pelos bancos da universidade, né? Então, sem dúvida nenhuma, que é uma via de mão dupla que eu vejo só benefícios nessa relação. Bom, aqui ao meu lado, meu colega de bancada, Wender Rodrigues, chefe de jornalismo do TV O Jornal, segunda edição, a quem eu passo agora a palavra. Obrigado, Fabiola. Oswaldo, e como que a Unifev dá esse apoio aos alunos, então? Nós temos um ponto de apoio extremamente interessante aqui, né, que
acho que acredito que principalmente na nossa região é uma das raras faculdades, né, que tem, no caso nosso, um centro universitário, que tem um departamento que trata só disso, que aqui no nosso caso é a EJUNIFEV. A EJUNIFEV faz toda uma intermediação entre o aluno e as empresas que queiram, que necessitem, que deem a oportunidade, né, de um estudante fazer o seu estágio ali. A EJUNIFEV está dentro da UNIFEV, então ela tem esse contato direto, né, com todos os cursos que nós atuamos. Então você tem todas as áreas do conhecimento que são beneficiadas pela formação da UNIFEV. Então você tem alunos que estão sendo preparados em todas as áreas. A EJUNIFEV então faz, né, essa mediação entre a interveniência, né, que é o nome correto para esse tipo de ação, entre as duas pontas, o aluno e as organizações. Por que isso é importante, né? Porque as empresas, fica fácil ela manter um contato conosco. Esse banco de talentos está aqui junto a gente, né? Fácil acesso, fácil contato, e podemos localizar e contribuir com a localização daquela especificidade que a organização venha a ter, né? E os alunos também estão junto com a gente. Então, fica bastante fácil que você faça esse contato. E para o aluno, o que é interessante para ele? Ele pode se cadastrar junto ao banco, né, de estagiários que a EJUNIFEV tem. Basta que eles são todos orientados para isso, né? Basta que ele entre no nosso site, faça o cadastro e ali ele está todo disponibilizado. Outros serviços que estão sendo pensados também pela EJUNIFEV para incrementar ainda mais isso é aumentar o estreitamento com as empresas através de seminários, de uma facilidade de comunicação, de palestras que possam agregar, trazer essas empresas para cá, e também criar sistemas de alerta para esse aluno de todas as possibilidades de estágio que nós temos, para que esse aluno esteja atento a todas as oportunidades que possam surgir. Mas eu destacaria que o ponto mais significativo é você ter esse elo que liga empresas e alunos dentro da UNIFEV. E, Oswaldo, todas as graduações podem fazer estágio, né? Todos os alunos de qualquer graduação. E desde os primeiros anos de faculdade, desde os primeiros meses, vamos dizer assim? Então, é bastante interessante que a gente verifique essas condições, né? Quem rege o estágio é a Lei 11.788 de 2008. Ela é a lei que monitora e que faz toda a dinâmica a respeito do estágio, né? Ela regra o estágio. E ela tem algumas especificidades. Por exemplo, nós precisamos colocar o aluno desde que ele esteja dentro da área de formação dele, porque o estágio é visto, né, como um complemento da formação do aluno. Portanto, a gente não pode pegar um aluno que é de uma área distinta para que ele vá trabalhar em uma empresa para desenvolver atividades que não têm relações com aquilo que ele está sendo formado. Então, esse é um ponto importante a ser verificado. E seria interessante que também o aluno não fosse logo de cara fazer o estágio, né? No primeiro ano não é indicado que ele faça isso, a menos que exista realmente necessidades especiais e específicas para isso. Se não, é interessante que esse aluno já tenha um tempo dentro da universidade e depois ele vá para o estágio. O indicado, por exemplo, é que ele esteja de meio de curso para frente. O curso tem 10 períodos, quinto período. Um curso tem 8 períodos, quarto período é onde ele estaria começando. Porque é muito importante que a gente tenha sempre isso em vista. O estágio é uma complementação dentro das áreas que o aluno está sendo formado, para que uma e a outra ponta contribuam para que esse aluno tenha uma formação mais sólida
e mais com conhecimento mais aprofundado para depois que ele estiver formado. E aí eu chamaria até a atenção em um ponto, né, que muitas vezes ainda a gente incorre em situações que talvez algumas organizações veem esse estudante, esse aluno, mas como uma mão de obra um pouco mais barata, né? Esse é um ponto de vista que a gente precisa ir trabalhando e mudar um pouco essa cultura de organizações e às vezes até do próprio aluno, porque a gente também não pode fechar os olhos para determinadas situações. A exemplo de o aluno vem de uma origem mais humilde, mais simples, né? E ele às vezes precisa do estágio muito mais para complementar uma renda e pagar as suas despesas, custear a sua vida, do que necessariamente o estágio seja visto também por esse aluno como uma formação dele, como uma complementação, né? Mas somos sabedores disso e é difícil a gente ignorar que haja, né, situações também dessa natureza. Então isso ao longo do tempo precisa ser moldado, ser entendido e a gente sempre observar que o estágio tem como ponto principal sempre contribuir com a formação do estudante. E atualmente, Oswaldo, existem vagas aí de estágio nas empresas ou os estudantes estão tendo dificuldade por conta desse momento que a gente vive? Olha que interessante, apesar da pandemia e apesar das dificuldades que nós temos, o número de vagas de estágio cresceu 9% de final de 2019 para cá. Então, nós pegamos esse período para medir exatamente porque você pega 2019, que ainda não tem a pandemia ali, mas você está no finalzinho mesmo, novembro de 2019, e pega o ano de 2020 inteiro. Ainda que nós estejamos vivendo esse momento pandêmico, nós tivemos um crescimento de 9%, né? Então, para a questão de estágios, a crise não é tão intensa quanto para outras categorias, porque a Fabíola falava no princípio do nosso bate-papo, né, que o IBGE está trazendo números que o desemprego ele ampliou nesse período. O estágio, curiosamente, ele tem números melhores, ele tem cifras mais significativas e interessantes. Dentro dessas cifras, Oswaldo, se você puder adiantar para a gente, quais são os setores que mais procuram por estagiários hoje? Olha, é até uma coisa bem óbvia, né? Nos últimos tempos, 2 setores se destacaram bastante. Primeiro, os cursos da área de saúde, e dispensa qualquer comentário para explicar. O outro é o segmento da área da informática, da computação. Também, né? Porque as atividades migraram muito para meios remotos, o uso da internet de uma forma intensa, né? Então, a demanda por esse pessoal cresceu bastante. E também na área de gestão, na área de publicidade, esses números também tiveram uma alta significativa. Mas a saúde e a informática tiveram números que realmente destoam dos demais. É um crescimento muito mais significativo. Oswaldo, você comentou da importância do estágio até para a preparação para esse profissional no mercado de trabalho. A Unifev, ela possui números de quantos desses alunos estagiários acabam ficando nas empresas? Olha, a gente tem até acompanhado algumas situações e alguns números. Depende muito, Wender, de períodos e do setor. Se nós pegarmos, por exemplo, o setor da informática, esses alunos quase que ficam praticamente todos. Você chega a ter aí 80% dos alunos acabam ficando. Agora, por que nós estamos falando períodos? Só para dar uma clareada nesse ponto especificamente. Você pode ficar em uma empresa durante 4 semestres fazendo o estágio. É isso que a Lei 11.788 permite, né? Que o estagiário faça estágio em uma mesma empresa durante 2 anos ou 4 semestres.
Se ele entrou logo no começo, ele termina o estágio antes de concluir a faculdade. Então, talvez ele não fique. E se ele termina, quando termina a faculdade, ele também deixa de ser especificamente um aluno nosso. Então, você também não sabe se aquele aluno ficou ou não. Mas o que alguns indicadores nos mostram é que muitos desses alunos não só ficam, como eles alçam carreira dentro das empresas, né? Ele começa como estagiário e vai alçando posições dentro da empresa e chega a supervisores, gerentes, né? No sistema bancário, por exemplo, nós temos vários alunos estagiários que hoje são gerentes, né? Ou de agências ou gerentes de departamentos dentro dos bancos. Essa situação é bastante comum. Oswaldo, nessa sua análise toda, qual a diferença de um aluno que fez estágio para um aluno que nunca fez estágio e tem aí a sua formação? Fabíola, se nós verificarmos um aluno que também não teve a oportunidade de trabalhar na área, né, que ele está atuando e também não fez o estágio, você cria realmente um gap bastante significativo entre o aluno que tem essa experiência e o aluno que não tem essa experiência. É claro que o estágio contribui muito para o desenvolvimento do aluno, porque ele está vendo a prática, porque ele está botando a mão na massa, ele está fazendo e ele vê, né, tudo aquilo que ele está vendo em teorias, tudo aquilo que ele está vendo em termos de formação e informação acadêmica, ele vê isso na prática. Eu tenho certeza que dentro da rádio e TV vocês são testemunhas disso, né? De ver o quanto é significativo para um aluno, por exemplo, que está fazendo publicidade e propaganda e vem fazer um estágio dentro da TV, o quanto esse aluno cresce, né? Os 4 semestres que eles podem ficar aqui conosco, o quanto eles crescem. E até alunos que deixaram a gente, né, depois da formação e tudo mais, e hoje estão em grandes redes de TV em todo o Brasil, né? Às vezes a gente está vendo um noticiário ali e, de repente, você se depara com um ex-aluno nosso. Inclusive, tivemos a grata surpresa de um que chegou a apresentar o Jornal Nacional, né? E passou por aqui. Então, isso mostra o quanto a gente pode contribuir, o quanto que uma empresa pode contribuir com a formação desses alunos. É importante dizer que, né, ele efetivamente esteja fazendo dentro da área que ele está se formando, né? E é interessante perceber também o crescimento pessoal desse aluno, né, Oswaldo? Esse relacionamento interpessoal é fundamental, porque geralmente eles são muito jovens quando estão na faculdade. E aí, quando você percebe a evolução de maturidade no estágio, é sensacional. Esse ponto é bastante interessante que você está destacando, porque, veja, né, você tem toda a razão. Você pega uma pessoa muito jovem, né, um rapaz, uma moça com 18, 17 anos. Hoje eles estão chegando nos bancos da universidade com 17 anos. Muito tímidos, né, geralmente? Muito jovens, muito tímidos, muito inseguros, o que é natural para essa idade. E aí eles vão trabalhar, né, com o supervisor, com o gerente, com o líder, né, que eles estão atuando junto, e essa pessoa já tem tempo de casa, já tem maturidade, já passou por vários setores e tal. Então essa pessoa passa a ser um mentor, né? Usando uma palavra do dia a dia de hoje, é quase um coach desse jovem, né? Então ele se depara com alguém que vai contribuir muito com a formação dele, além da questão do banco escolar, né, que é a experiência realmente do fazer, né, da mão na massa, do estar acontecendo naquele momento, né? Imagine vocês dentro da TV, o que é uma coisa ao vivo, né? Então, uma coisa é quem está do outro lado assistindo e outro é quem está aqui, né, vendo as angústias, o sufoco, né, aquela coisa que você faz realmente, que precisa ter aquela presença de espírito para resolver um problema de última hora, né?
E aí quem está aqui começa a ver isso e aprende em um dia uma coisa que de repente você demorou anos, né, para desenvolver uma experiência e um background para resolver um problema daquele rapidamente, né? Então, olha quantas contribuições uma oportunidade de estágio pode dar para um jovem, né, que está começando agora. A gente sabe que essa rotina de trabalho e estudo é realmente muito desgastante. A gente viveu isso na pele nas nossas épocas, né? Com certeza. E aí o estagiário, o aluno estagiário, ele tem alguns direitos, né, Oswaldo? Quais seriam alguns desses benefícios? Por exemplo, a gente que fez a faculdade e também trabalhava, a gente tinha uma jornada longa, né? Um dos benefícios que o estágio tem, você pode trabalhar no máximo 6 horas, né? Então você tem um espaço entre o término do estágio e o tempo que você vai para a faculdade, né? Você tem uma jornada reduzida. Você pode negociar também, não é necessário que sejam 6 horas, o estágio pode ser negociado menos horas. Você não pode fazer mais que 6, mas você pode fazer 5, 4, 3, independentemente de ter uma fixação. Uma outra coisa do estágio que ele é menos desgastante nesse sentido é que você também, durante semanas de provas ou semanas que você tem alguma atividade muito intensa na universidade, a empresa pode te liberar, pode diminuir essa demanda, né, em cima do tempo desse estagiário. Então, tem algumas situações, né, que pesam em favor dessa história de mostrar efetivamente que o estágio não é única e exclusivamente um trabalho, né? Por isso que você não tem as mesmas regras. Como eu dizia lá no começo, você não tem os mesmos encargos sociais, você não tem as mesmas regras trabalhistas da empresa para com o estagiário, mas o estagiário também tem algumas coisas que amenizam, né, que ele não é equiparado a um funcionário, a um trabalhador sujeito às regras, a exemplo da CLT. Com certeza são muitos benefícios. Oswaldo, tem um número aqui bastante interessante da ABRES, que é a Associação Brasileira de Estágios. Apenas 8% dos mais de 8 milhões de estudantes que estão no ensino superior no Brasil estagiam. Na sua opinião, aonde está o problema? Por que um número tão baixo? Tá. A gente teria aí diversos fatores que nós poderíamos apontar. Primeiro, e um dos que eu destacaria assim com uma certa ênfase, nem todas as empresas sabem dos benefícios que ela tem de ter um estagiário. Nem todos as microempresas sabem que elas podem ter um estagiário. Por exemplo, a lei permite que se você tiver de 1 a 5 funcionários, você pode ter um estagiário, né? Então, é um número bastante reduzido e já te permite ter um estagiário. Outra coisa, um profissional liberal pode ter um estagiário. Um MEI pode ter um estagiário. Um MEI pode ter um estagiário. Você é um arquiteto. Você pode ter um estagiário de arquitetura trabalhando com você no seu escritório, por exemplo, né? E isso vale, eu estou citando o arquiteto pura e simplesmente como um exemplo. E muitas vezes esse profissional liberal ou o microempresário, ele não sabe que ele pode de repente contar com a presença de um estagiário, com a colaboração de um estagiário. E uma outra coisa, Fabiola, que é camuflado quando a gente fala de um número desse, que apenas 8% passa pelo estágio, porque a maioria dos alunos nossos também que estão fazendo as universidades, ele já trabalha. É por isso que ele não faz o estágio. E ele já trabalha por quê? Porque ele precisa disso para bancar a faculdade. Então aí nós temos duas situações. Aquele aluno que efetivamente precisa trabalhar para bancar não só a faculdade, mas a vida dele, né? Tem muitas pessoas que além de bancar a faculdade, ele precisa contribuir com a casa dele, né? Com a vida dele em todos os outros aspectos. Ou aquele outro
jovem, que aí já é uma quantidade infinitamente menor, mas que também não precisa, né? Então, se você somar fatores como o cara que já trabalha por necessidades, aquele que não precisa, que é uma minoria, mas também essa desinformação do mercado de trabalho, eu acho que esses 3 fatores pesam para que nós tenhamos um número ainda que chama um pouco a nossa atenção. Mas quando a gente destrincha esses números em pontos mais específicos, a gente começa a descobrir quais são os fatores que levam a isso. E aí até uma curiosidade agora, também no caso da Unifev, isso é real, há alguns cursos que se você fosse procurar um estagiário, não tem. O aluno já trabalha, todos estão empregados. Todos já estão trabalhando, todos têm uma fonte de renda ou algo que ele já desenvolve e impede de que ele faça o estágio porque essas outras atividades tomam todo o seu tempo. Então, às vezes nós temos a procura de alguns segmentos ou algumas empresas e fala, olha, eu queria um estagiário assim, assim, assado. E a gente não consegue atender a demanda. E essas pessoas estranham. Né? Às vezes eles estranham. É claro que isso são para algumas situações específicas, mas você não tem o estagiário disponível porque aquele setor está muito aquecido, os alunos estão todos trabalhando. Oswaldo, um outro desafio que muitos jovens enfrentam na hora da colocação é preparar o currículo, que é uma carta de apresentação para as empresas. A Unifev dá algum tipo de suporte para os alunos? Olha, além de que nós temos vários cursos de formação na área de gestão que têm disciplinas que atendem essa questão, né? Vou citar um aqui que é nítido e claro, mas se estende a muitos outros. O curso de administração ele vai direto a esse ponto. Mas nós temos para praticamente todos os outros cursos disciplinas que levam a essa questão. Por exemplo, gestão de pessoas. Né? Essa disciplina ela contempla vários cursos e ela atende essas especificidades. Também, né, nós temos cursos oferecidos, alguns até gratuitamente na nossa plataforma de EAD, que tratam desse tema específico, como, por exemplo, marketing pessoal, né? E é um curso gratuito, disponibilizado e que direta e ou indiretamente ele retrata e trata de questões dessa natureza. Oswaldo, para finalizar então, vamos deixar aí para o pessoal de casa, os interessados, empresas, profissionais que estão nos assistindo, como fazer para ter acesso a esse banco de alunos disponíveis aí para estágio? Tá. Ele pode tanto entrar em contato com a Unifev e ele será direcionado para lá através do nosso telefone tradicional, né, o 3405-9999, e vai ser repassado para a empresa Júnior no ramal 820, como também, e mais fácil, é ele entrar no site da ejunifev.com.br, que depois eu até sugiro que vocês coloquem nos nossos caracteres esses endereços e esses telefones, e ligar para o pessoal da empresa Júnior que vai dar essas informações. Mas o site, ele traz já todas essas dicas. E todo mundo também pode entrar, né, na Lei 11.788, que ela trata assim de alguns itens ali que são fáceis de serem entendidos. Bom, a gente agradece muito, Oswaldo, aqui a sua presença. Com certeza passou o recado aí do quanto é importante para os alunos não ficarem parados nesse momento de estudo, né? Também buscar aí uma experiência no mercado de trabalho que vai facilitar ainda mais uma vaga no mercado de trabalho. E para as empresas fica o recado também das vantagens e benefícios de um estagiário. Oswaldo, mais uma vez, muito obrigada. Eu aqui agradeço a oportunidade mais uma vez. Nós voltamos daqui a pouquinho com mais um bloco do programa Coletiva, dessa vez recebendo a psicóloga da Unifev, Carol Ramparian. Não saia daí. Estamos de volta com mais um bloco do programa Coletiva. A gente agradece desde já a sua companhia.
Bom, em tempos de pandemia, saúde mental e o equilíbrio emocional são palavras muito usadas. Para quem está na fase de formação profissional, esse momento passa a ser ainda mais pesado e intenso. Por isso, muitas vezes é necessário o acompanhamento de um psicólogo, e esses profissionais estão se reinventando e utilizando a tecnologia para atender aos seus pacientes. Na Unifev, o Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Social ao Discente, o NAPS, realizou em 2020 mais de 140 atendimentos online. Para falar um pouco mais sobre isso, recebemos a psicóloga, docente do curso de Psicologia da Unifev, a professora mestre Carol Godoy Ramparian. Hoje a gente vai falar um pouquinho, então, sobre a importância de se manter uma clínica-escola dentro de uma faculdade. E essa clínica-escola tendo aí esse atendimento tão importante de psicologia, né, Carol? Sim, é interessante a gente pensar, né, que a clínica-escola, ela tem duas funções, né? Uma é no sentido de poder propiciar, né, aos nossos alunos, aos graduandos, um aperfeiçoamento, né, profissional, porque eles vão ter um contato direto com a prática, né? Então, eles vão atender a comunidade, a população, que se beneficia de serviços como a clínica da nutrição, psicologia, fisioterapia, por exemplo, né? Uma outra função, né, da clínica-escola é esse cunho social, né? Porque o serviço da clínica-escola é destinado à comunidade. Então, as pessoas que, por alguma razão, não conseguem se beneficiar de um serviço particular ou privado, elas podem recorrer a essas clínicas, né, escola, e ter aquele atendimento adequado. Na instituição Unifev, além da clínica escola, nós temos um núcleo de apoio psicopedagógico e social, mais conhecido pela sigla NAPS, né, que é destinado aos alunos e colaboradores, né? Então, a gente tem essa diferença da clínica escola e do NAPS, né? A clínica escola destinado para a comunidade e o NAPS para os alunos e colaboradores. E, de uma certa maneira, esse núcleo, né, visa também apoiar essas pessoas, sejam os nossos alunos ou os nossos colaboradores. Carol, para a gente entender um pouco mais, quais são as frentes de atuação do NAPS? O NAPS possui 4 diferentes frentes de atuação. Uma é o aconselhamento psicológico, as orientações quanto aos estudos, adaptação acadêmica e inclusão de alunos com necessidades especiais ou educacionais. Então, o que seria cada uma delas de forma resumida? O aconselhamento psicológico, ele tem o foco específico em pensar junto com aquela pessoa dificuldades emocionais relacionadas à vida, não necessariamente à vida acadêmica, né, mas à vida pessoal dele. Uhum. Orientações dos estudos foca pensar em alguma dificuldade de rotina mesmo, né? E aí, como eu citei, nesse caso, né, os alunos têm apresentado essa dificuldade quanto ao modo remoto, né? Manter os hábitos de estudo, a rotina de estudo. A adaptação acadêmica já tem uma vertente que pode ser tanto uma demanda do aluno quanto dos professores ou coordenador, né? E trata, então, de alguma dificuldade que aquele aluno possa estar tendo com a turma, né? Com a sala dele. Então, isso, né, acaba construindo uma parceria também do NAPS com os coordenadores ou professores, né? E aí há um trabalho em conjunto. E a inclusão de pessoas com necessidades educacionais ou especiais, ela também visa, né, amenizar essa dificuldade e auxiliar na inclusão, e, em especial, o aluno com necessidades educacionais especiais, ele pode já anunciar na matrícula. Então, o NAPS fica sabendo, né, tem acesso a essa informação e já pode atuar desde o ingresso dele na graduação. Como é feito esse atendimento ao aluno no NAPS? Os atendimentos são individuais, tá? Tem uma quantidade limitada, porque a ideia é que a gente possa auxiliar e, se necessário, pensar em encaminhamentos, né? E aí essa pessoa, então,
Enfim, ela vai poder tratar ali no NAPS assuntos desde dúvidas, orientações quanto aos estudos, até dificuldades da vida emocional, né? Então, esses atendimentos são individuais, com agendamento aí prévio, né? E, de uma certa maneira, sobre os assuntos que estão infligindo a pessoa no momento. E durante a pandemia, professora, como que funcionou? A Fabiola no início trouxe o número, né, de 140 atendimentos online. Isso mostra que o NAPS continuou trabalhando e ajudando, dando esse suporte a todos, né, nesse momento tão complicado, né? De fato, ainda antes da pandemia, o NAPS ele possui uma sala especial para esses atendimentos aqui na instituição, né? Então, os agendamentos eram realizados, o aluno se deslocava até a instituição para ter esse atendimento. Com a pandemia, o NAPS se adaptou, né? E aí os atendimentos passaram a ser no modo remoto, utilizando a plataforma Teams, que é uma plataforma bem segura, né, para o sigilo, que era a nossa preocupação. E os alunos aderiram, assim, bem, né? Porque não exigia tanto deslocamento, né? Foi respeitado aí todas as seguranças, né, em relação à pandemia. Então, manteve o atendimento individual, né, o tempo, o período, a duração, mas realizado aí de modo virtual. Carol, com base nessa sua vivência, no contato que você tem com os pacientes, tanto no NAPS quanto fora, que a gente sabe que você também clinica fora, como o universitário está enfrentando, os jovens estão enfrentando de maneira geral esse momento da pandemia? Acho que não tem sido muito fácil. Eu percebo que, apesar de uma parcela de jovens ainda participarem de eventos festivos, grande parte tem lidado com frustrações, né? Em especial, né, os nossos universitários, eles precisaram lidar com uma reorganização daquilo que eles tinham idealizado. Então, por exemplo, a formatura não foi exatamente como eles tinham pensado. Ou até o primeiro ano, né? Ingressar no primeiro ano, o contato com os alunos de anos anteriores não se deu da forma como sempre imaginaram que iria acontecer. E eu ainda posso te dar um exemplo muito simples, como o trabalho em grupo. Os trabalhos em grupo tiveram que se adaptar ou nem ser realizado, né? Então, os universitários têm passado, assim, no enfrentamento mesmo dessas frustrações, né? De lidar com aquilo que foi idealizado, desidealizar, né? E com isso, de uma certa maneira, se adaptar a esse novo normal, como todo mundo chama. Só fazendo um parênteses, você comentou das formaturas, a Unifev tem realizado formaturas online dos alunos, né? É um momento ali que todos eles se reúnem na frente de uma tela de um computador. Claro que não é a mesma coisa, né? De você ter uma cerimônia, de você ter ali a parte festiva, né? De ter se formado, infelizmente. E, Carol, quais têm sido os comportamentos que você mais tem observado? Ou seja, as maiores queixas, né, dessas pessoas, desses alunos, ou mesmo dos colaboradores, né? Olha, com relação aos alunos que procuram o NAPS, eu posso te destacar duas queixas mais frequentes. Uma em relação à adaptação à rotina de estudos, que vai muito no sentido do modo remoto, né? Então, muitos alunos se queixando da dificuldade de concentração, né, no período da aula, ou mesmo, até porque em casa sempre tem mais atrativos, né? Ou mesmo uma questão de não conseguir se organizar, né, para fazer um trabalho, para cumprir alguma atividade, né, dentro do prazo. Então, uma grande parte aí das queixas tem sido desse momento de adaptação, tá? E a outra, eu acho que já se trata de assuntos e de dificuldades mais emocionais. Em geral, ainda eu te diria, com relação ao quadro de ansiedade, né? Eu tenho percebido que esse tipo de queixa tem aumentado
e isso tem provocado, assim, efeitos que interferem, né, para esse aluno tanto nos estudos quanto na vida pessoal. Muitas vezes o jovem sofre em silêncio também, né, Carol? Tem medo de se abrir com os familiares, de contar o que está se passando, o que está pensando. Quais são os sinais mais comuns de que alguma coisa não vai bem com esse jovem? É uma boa pergunta e até difícil de ser respondida assim de uma maneira muito direta. Eu penso que o primeiro sinal talvez seja uma mudança de comportamento ou de hábito, ou de uma atividade que aquele jovem costumava fazer e não realiza mais. Então, alguma mudança, sabe, brusca, radical, isso é algo que nos chama atenção, né? E seria um alerta com relação a pensarmos que alguma coisa não está indo bem. Mas por que eu te disse que não é muito fácil também de ser respondida essa tua pergunta? Porque eu tenho observado de um tempo para cá que, em especial, adolescentes e jovens, eles têm sofrido em silêncio. É como se eles tivessem construído uma bolha, eles estão sofrendo, mas eles não compartilham ou eles não expressam isso, né? Eles não permitem que isso seja detectado. E isso acaba dificultando em muito. Então, quando a gente passa a ter acesso a esse jovem ou a esse adolescente, o cenário já é bem preocupante, porque aquele sofrimento já é tamanho e aí o quadro, às vezes, já está muito grave, né? Então, eu acho que esse cenário, assim, tem me chamado muita atenção ultimamente. O familiar tem que ficar atento também, né, Carol? Porque eles estão em casa, eles estão mais em casa, né? É o fato, talvez, de abrir esse diálogo. Sim, mas eu tenho atendido alguns que, até para os familiares, eles estão dificultando essa percepção e até alguns relatos de situações bem graves, os familiares não conseguem perceber, porque eles acabam escondendo bem. Mas eu entendo, de fato, que esse é um caminho possível, né, dentro do cenário que a gente vive. Por isso que é importante buscar uma ajuda psicológica, né? Quando a gente percebe que não está bem. E muita gente ainda resiste, né? É importante logo de início, quando a gente mesmo começa a olhar algumas coisas, alguns sinais, a gente procurar profissionais como vocês, né? Sim, eu acho que é um dos caminhos, né? Ainda não é o único. Hoje, na sociedade, nós temos inúmeras ferramentas e terapêuticas que podem ajudar o ser humano. Mas eu também entendo que o profissional da psicologia, ele ainda provoca algumas resistências, né? Então, ele tem ainda um mito de que a psicologia é pro louco, né? E que ele vai resolver a vida da pessoa. Então, como assim eu vou lá, né? Não, o psicólogo não vai resolver o seu problema. Bom, se resolvesse, né? Acho que estaríamos num outro patamar de sociedade, né? Mas eu acho que as pessoas lutam muito para elas resolverem sozinhas, numa resistência de que ou eu não sou louco, ou como assim eu vou admitir que eu não dou conta, né? Então, a gente tem, de fato, ainda um processo, né, até da própria profissão, conseguir ser clara qual é o papel do psicólogo, até onde a psicologia consegue auxiliar, e também do próprio ser humano em poder dizer, ok, não consegui, mas eu vou lá pensar junto com aquela pessoa algumas saídas. E também tem a questão do vínculo de confiança que gera, né, entre a pessoa e o próprio profissional. Como que funciona essa criação? Eu acho que você usou um termo interessante. O vínculo, ele é criado, né? Ele é construído. Então, eu não vou dizer para você que a primeira coisa que você vai ter ao conhecer um psicólogo ou ir num atendimento é confiar nele. Não confie, né? Você primeiro
vai ter um contato e um impacto de gostar ou se identificar com o estilo dele de trabalho, mas principalmente se sentir confortável. Eu fui, me senti confortável, acho que eu, enfim, me adaptei e gostei do que me ofereceram. Depois, se você continuar, aí sim, a partir da atitude, da postura, do manejo daquele profissional, pode ser que você então comece a criar um vínculo e estabelecer uma confiança, né? Então, assim, a confiança ela não é imediata, ela nem tem que ser. Eu até duvido quando isso, né, relatam para mim, que eu confia de imediato. Não, mas a confiança vai vir nesse processo. Por outro lado, eu também digo, se na continuação dos atendimentos, algo que esse profissional fizer não te agradar, te chamar uma certa atenção, não insista, né? Olha, ele está fazendo alguma coisa que eu não estou achando muito ético, procure um outro profissional, né? Mas, de fato, a confiança ela vai ser criada e esse vínculo vai ser criado. Carol, agora falando um pouco sobre esse atendimento à comunidade, que você comentou no início do programa. Como é prestado esse atendimento? Os alunos podem atender, fazem esse atendimento à comunidade e todo mundo pode ter acesso a isso de maneira gratuita? Sim, a Clínica Escola, né, ela possui um cadastro, então as pessoas procuram pelo serviço, telefonando ou se direcionando até a Clínica Escola, que fica na Rua Paraná, anexo ao Campo Centro. Ou elas podem entrar em contato pelo telefone 3405-9977, né? Esse telefone é direto da Clínica Escola. Ela vai fazer a intenção dela de ser atendida, então é feito um cadastro. Nós temos uma lista de espera e aí os alunos, os estagiários aí do 5º ano de psicologia vão entrar em contato, agendar uma triagem. E, posterior a essa triagem, é feito, então, iniciado o atendimento a essa população. Tá, ok. Você comentou também sobre, você falou do atendimento na clínica e quanto ao atendimento no NAPS. Aos alunos que estão nos assistindo, lembrando que a Unifev é uma das maiores instituições de ensino aqui do interior paulista. Temos mais de 4.000 alunos, né? E a TV Unifev tem uma audiência também regional. Conta para o pessoal de casa que está nos assistindo como ter acesso, como o aluno pode ter acesso ao NAPS. E o NAPS, o aluno ele tem 2 caminhos, né? Ele pode ter acesso à ficha de inscrição que está disponível no site da Unifev, no link do núcleo, né? O aluno consegue então acessar, preencher ali na hora mesmo e encaminhar para o e-mail do NAPS, que também estará disponível no site, mas naps@fef.edu.br, né? E aí, a equipe do NAPS vai responder esse e-mail com o possível agendamento. Caso o aluno não consiga acessar esse link, né, pelo site, ele também pode ligar na clínica, dizer que o atendimento é para o NAPS, né, e aí ele também consegue preencher a ficha e isso é passado para a equipe do NAPS. Bom, tá ok então, Carol. A gente agradece mais uma vez a sua presença aqui. O nosso programa de hoje chegou ao fim, mas muito obrigada por mais uma vez estar conosco no Coletiva. Eu que agradeço. A você aí de casa, nosso abraço. Muito obrigada por nos acompanhar em mais um programa Coletiva da TV Unifev. A Wender também aqui comigo hoje. A gente volta na próxima semana com novos temas para você. Continue com a gente na programação da TV Unifev. Até a próxima.